um prazer estar aqui conversando com essa equipe tão bacana. A gente está na biblioteca do Centro Cultural Visconde de Mauá. Nós inauguramos esse Centro Cultural no dia 9 de abril de 2004 e desde o primeiro dia, quando eu abri essa porta, já tinha uma estante. Na verdade, eu trouxe os livros do meu filho, ele tinha mais ou menos uns 300 livros, ele era criança, tinha 8 anos, e a gente incentivava muito a leitura. Então, assim, quando eu tive a perspectiva de ter um espaço cultural, onde eu pudesse fazer exposições de arte, reuniões de interesse comunitário, de cara os livros vieram juntos. E 3 anos depois a gente conseguiu abrir mais uma sala e aí instalamos mesmo a biblioteca, né? No ano de 2008, né, para 2009, a gente participou de um primeiro concurso Pontos de Leitura do Brasil. Era um concurso patrocinado pelo Ministério da Cultura e ele não tinha dinheiro, era uma premiação imaterial. E aí, nós já tínhamos 5 anos e eu me tornei ponto de leitura que em todos os estados brasileiros teria que ter uma leitura como essa, chamada ponto de leitura. São iniciativas espontâneas onde havia o fomento à leitura. Então, isso foi uma coisa muito interessante. Eu pude ver ali que essa iniciativa tão espontânea, ela estava caminhando para uma coisa bonita, forte, construtiva, né? Sempre com o apoio da comunidade. Então, vivi esses anos todos, né? Quase 20 anos agora, né? Faço feira do livro desde 2011. A gente teve várias pessoas interessantes aqui, passando por aqui nessas feiras do livro. Eu costumo dizer que o espaço ele é singelo, mas ele é cheio de bons conteúdos, né? Então a singeleza do espaço não foi fator de inibição, da gente não trazer pessoas incríveis. Tivemos aqui o Gerson Conrad, dos Secos e Molhados, lançando o livro que ele escreveu sobre o fenômeno que foi os Secos e Molhados, né? Foi muito interessante. Tivemos aqui o Frei Beto abrindo uma das nossas feiras do livro, que fez uma palestra belíssima numa quarta-feira e estava toda a comunidade presente. A gente tem registros maravilhosos. Inclusive, foi quando começou a ser filmado um documentário sobre ele. Então, as primeiras cenas do documentário aconteceram exatamente aqui nesse Centro Cultural. Então, a gente recebeu aqui também, na quarta-feira do livro, foi muito interessante, em 2014, o Galeno Amorim, que junto com uma equipe bacana, ele liderou a equipe que criou o Plano Nacional de Livre Leitura, que foi uma política pública sensacional de fomento à leitura, de distribuição de livros em todos os cantos desse país. Recebemos também o Daniel Munduruku, que veio lançar livros aqui e contar a história para as crianças, ensinar para a gente um canto do povo Munduruku para iniciar os trabalhos, e foi muito rico. O Daniel também teve em outra ocasião, que foi a Primavera dos Museus, em 2015. Tivemos aqui também o Jô Oliveira. O Jô fez até uma caricatura do seu Jorge Brito, tem ali os selos. O Jô Oliveira é conhecidíssimo no Brasil por ter feito mais de 50 selos para os Correios do Brasil. Recentemente, a gente teve aqui uma roda de conversa simplesmente com a Rosiana Murray, a poeta, que também já veio inúmeras vezes ao nosso Centro Cultural. Ela é uma apoiadora dessa iniciativa. A gente fez agora, há pouco tempo, uma roda de conversas com ela, a Rosiana Murray, o Rui de Oliveira, que para mim é um dos maiores ilustradores dos contos de fada do Brasil, professor da UFRJ, mais de 40 anos. Fora isso, muitos já lançaram livros aqui, independente de ser a feira, né? A gente teve sempre espaços para os novos escritores, para os escritores mais antigos, mais experientes, mas aqui sempre foi um espaço aberto para quem quisesse se expressar de alguma maneira. Eu sou o Daniel Inátali, agradeço pelo convite do Centro Cultural, né, de poder estar aqui falando um pouco diretamente com as crianças, né, e trazendo para elas também um pouco dessa proximidade que é você ter uma ideia e executar essa ideia. É possível fazer arte, é possível trabalhar como ilustrador, é possível dar voz a mensagens que a gente traz de dentro para fora. Eu não fiz muitos livros, né? Eu sempre tive foco do meu trabalho de ilustração, fiz muito rótulo fiz chocolates, cervejas,
muitos produtos artesanais, algumas marcas também, mas eu tenho um desejo de trabalhar com livro, né? Eu também escrevo algumas coisas que eu pretendo lançar em algum momento, e como eu falei com as crianças, na época que eu fui chamado pela Paloma para fazer esse livro, eu estava com o desejo de fazer um livro, né? Então eu achei muito legal, assim, de ter calhado, de ter esse encontro, né? Que foi um dos poucos livros que eu fiz, mas eu adoro ele, né? Então eu também tendo a criar uma relação de proximidade mesmo com meus trabalhos, assim, como se eu fosse cuidar daquele trabalho, né? Não é só assim, coloquei o trabalho no mundo e tchau, sabe? Ele tem um envolvimento, sabe? Com o trabalho, com o que o tema do trabalho, né? No caso da Ritinha, essa questão da negritude e da diversidade, né? Da necessidade, da aceitação dela própria, né? E também do entorno, né? Porque eu acho que tem os dois lados, né? Mas no Teia das Águas foi um outro livro que eu ilustrei também, é uma questão aqui, a gente fala sobre a importância das águas e uma questão ambiental que também é totalmente importante, né? Então são muitos temas que são livros infantis, né? Mas que na verdade não são para criança, né? É um livro para o ser humano, assim. O livro ele fala sobre a importância das águas, né? De uma forma geral, focado na Baía de Guanabara. É um livro do projeto Coral Vivo, que estuda os recifes de coral do Brasil. Ele foi escrito pela Rosiana Murray, que também morou e mora ainda aqui em Visconde de Mauá, e é uma grande escritora já muito conhecida, vencedora do Prêmio Jabuti. Então eu fui muito honrado com esse convite da Bia Hetzel, que é a outra autora. Então elas escreveram juntas esse texto, porque como é um livro científico também, tem muitas informações técnicas de nomes de espécies, a maneira como as águas são formadas. Então elas escreveram esse livro a 4 mãos e eu fui o ilustrador. Então fiquei muito feliz porque é um tema muito especial para mim, né? O meio ambiente. Não é à toa que eu vim morar aqui na região de Visconde de Mauá. Na floresta escura! Então, eu sou a Naura Salles, eu sou professora aqui na região de Visconde de Mauá. Eu vim morar aqui por conta desse trabalho, né? E eu descobri a contação de história aqui, né? Morando aqui, eu fiz um curso de pedagogia Waldorf na época. E aí eu comecei a entrar mais nesse universo das histórias. E eu fiz uma pós-graduação em contação de história, fui começando aí em feiras de livro, né? Ver outras pessoas contarem história. Comecei a ler mais literatura infantil e juvenil. E aí, a partir disso, eu comecei a fazer na escola esse trabalho de contação de história. A Val também pode falar um pouquinho dela, né, do trabalho que ela faz, porque eu tenho esse projeto de contação de história que a gente está juntas em alguns momentos, em outros não. E a Val tem o trabalho também da pintura facial, né, que ela faz também muito lindo. Eu sou a Val do Rosário, né, sou moradora daqui da região e trabalho com maquiagem artística, né, pintura facial. Trabalho com crianças também. Também tive a oportunidade de fazer 1 ano de teatro aqui lá no Vale Criativo, que é um teatro que abriu aqui na região durante uns anos. Então é muito legal, né? A gente já vem desenvolvendo esse trabalho com as crianças e aí nos unimos, né, para poder contar as histórias que a gente vem escrevendo. O meu problema, eu preciso resolver. A teia da aranha eu tenho que descer. Será que você pode me ajudar? Seu jacaré, você pode me ajudar? Bruxa, bruxinha, eu não posso te ajudar, pois está muito calor e eu vou para o lago nadar. Olá, meu nome é Nice Neves, eu sou professora, escritora e poetisa. E fiquei muito feliz com o convite da Márcia para participar da 13ª Frivima. Eu sou professora, como eu já disse, e trabalho com salas de leitura. Sou dinamizadora de leitura literária em 2 redes municipais, no Rio e em Caxias. E eu vejo que a leitura ela surgiu na minha vida desde muito pequena.
Então, na minha infância, eu não tinha livros em casa, mas eu tinha interesse em ler. E até que um dia o meu pai trouxe do apartamento da moça que ele pintava, estava pintando a casa, ele trouxe muitos livros. E aquilo ali abriu um novo horizonte para mim. E a partir daí fui escrevendo, comecei a fazer meus poeminhas, eu achava que tudo tinha que rimar, na época, né, com os meus 10 anos. E depois da morte do meu pai, eu parei de escrever. Eu voltei a escrever 19 anos depois, também por uma situação que aconteceu. E eu achei naquele momento que eu me empolguei, que eu também estava grávida, eu falei, já plantei uma árvore, já tenho um filho, então agora eu vou ter um livro. E resolvi, então, publicar o meu primeiro livro independente, que é o Epiderme Poética, que é um livro de poesias. E eu passei a ir em escolas, conversar com as crianças, justamente para que elas vejam que o autor ele não é um ser diferente. Ele é uma pessoa comum, que não tem 2 cabeças, não tem 4 braços. É uma pessoa que, assim como eu conversei com as crianças hoje, ela tem... estudei escola municipal, sou cria da escola pública. E, passado algum tempo, isso foi em 2012, eu, esse ano, lancei aqui, que é o Caçulinha, né? É o Canto de Anaí, uma viagem recheada de tapioca e poesia. E a Anaí é uma menina de Tomé-Açu que convida a essa viagem, para que a gente conheça um pouco dessa riqueza cultural que existe lá na região norte, que existe no Pará. Até a questão dos nomes, porque Jurema e Anaí são nomes de origem indígena, porque isso faz parte da nossa diversidade, né? E tem uma história que convida que a criança conheça essa história, que leia esses poemas que ela escreve, porque ela gosta de escrever, né? E Canto de Anaí é isso, é uma viagem recheada de tapioca e poesia. Acontece uma coisa interessante aqui em Mauá, que é uma região de um material humano bem especial, forte, com a cultura, né? Então a gente tem muitos livros. É impressionante que os livros chegam aqui para mim, nesses quase 20 anos, aos montes. Então o que eu faço? Trago as escolas para dentro, né? Como a gente pôde ver aqui na Feira do Livro, a gente teve lançamentos de livros infantis. Amanhã vamos ter lançamento de um livro de poesia, também de um poeta e músico que mora aqui no Vale do Paraíba. E a importância desse contato dos alunos desde pequeno com o livro é muito importante. Então, por exemplo, quando eu dava aula de flauta doce aqui, e eu também pedia para a professora de piano, quando os alunos viessem para as aulas de música ou outra oficina qualquer, eles sempre levavam um livro, né? Porque a biblioteca aqui ela é self-service. A criança pode chegar, o adulto pode chegar, escolher, anotar, deixar anotado e levar o livro. A gente não tem aquele controle, né? E tem dado certo. Muito raramente some um livro aqui. Então, para dar mais consistência nessa parceria e nessa proposta de incentivar a leitura, eu vou diretamente me relacionar com as escolas e as associações. Então, assim, para tudo que tem aqui, eu trago as escolas. Se não é a Feira do Livro, é uma exposição de artes, eles vêm visitar. Então, eu acredito que as nossas crianças aqui na região de Visconde de Mauá, elas já estão com aquele olhar mais sensível, mais treinado para ser um ser humano melhor, um ser humano mais humanizado, né? Então, e a escola sempre compra livros. Quando a gente ganha livros, a gente doa para as escolas também. Essa parte do livro aqui está bem interessante, porque tem circulado bastante. Meu nome é Ana Maria, eu sou professora na Escola Francisco Quirino Diniz, aqui em Visconde de Mauá, no município de Resende, aqui na Serra. E nessa escola a gente dá muita importância à leitura na formação do estudante, então, desde a primeira infância, né, até para a vida. A gente acredita que a leitura é para a vida, a gente está sempre oferecendo a leitura diária, leitura como forma de conhecimento, como forma de ludicidade, né, a leitura como divertimento mesmo, a gente tenta passar para o aluno que a leitura não é só uma obrigação, porque assim, na escola se entende muito como a gente tem que trabalhar, né, com textos, palavras, entende-se muito que a leitura
é para aprender só. A gente tenta trazer também a leitura como forma de diversão mesmo, como forma de ludicidade, passatempo, de conhecimento. A gente tenta passar para eles que a leitura é uma viagem. O Centro Cultural é um grande parceiro da escola, tanto em exposições como em feiras literárias. A gente está sempre aqui, todo ano, assim, pelo menos uns 3 eventos a escola tá. A gente traz desde os pequenos até os maiores. E, assim, é uma grande parceria mesmo do Centro Cultural com a escola, incentivando a cultura, né, trazendo a importância da cultura para as crianças. Me fala aí qual livro tu já leu, qual livro você gostou mais? Eu gosto bastante do Teia das Águas, é muito legal. Teia das Águas? É muito legal. E eu nunca li esse livro, porque ele fala sobre o quê? Você lembra? Bom, tem bastante texto. Tem um que eu meio que já decorei, Então, que é da página 20 e 21, Segredos Marinhos. E fala sobre o quê? Tu lembra ainda? Eu lembro um pouquinho do que estava escrito. Então pode falar. No começo era: o fundo do mar, se a gente reparar, é um lugar animado. Na areia, por exemplo, escondem-se raias, ciris de pinças afiadas. Ui, ui, ui. E eu esqueci o resto. E a página fala sobre isso? Ah, então vou ler pra ver se tá isso mesmo. A página 20 e 21. Show. E a história então fala sobre o mar. Segredos Marinhos. E quando vem, você já vem sempre aqui no Centro Cultural, já leu os livros daqui, ou leu o livro na biblioteca da escola? Na biblioteca da escola, eu também venho pra cá às vezes. O papel da escola, né, é formar seres humanos, né? Muitas vezes a escola não tem isso se perde, né? E a coisa fica ali na coisa das matérias, né? Então, ter uma escola como a nossa escola aqui de Mauá, que traz essa possibilidade, né, de fazer parcerias com o Centro Cultural, realmente dá um respiro, né, para essa vivência de sala de aula, que é importante também, mas tem que ter outros encontros, tem que ter outras misturas de ideias, né, e conversar com pessoas que vão trazer informações que elas não vão ter em nenhuma escola, né? Porque quando que um ilustrador vai numa escola dar uma palestra, assim, né? Não é comum, embora exista, né? Mas não é comum. Então, trazer possibilidades, né, para as crianças, né, que estão ainda muito abertas, né, sem muito conhecimento acumulado, você ilustrar as possibilidades, né, do que elas podem vir a se interessar, é muito saudável, porque você abre um horizonte, né, de escolhas para que ela possa ver, porque se a criança não tem acesso a livros, ela nunca vai ter ideia de ler um livro ou de escrever um livro. Então, a partir do momento que você gera esse contato, né, você amplia o horizonte, amplia as possibilidades e eu acho que isso é fundamental. Então, a distribuição de livros aqui ela é bem dinâmica. Além da biblioteca oferecer livros não só para os moradores locais, mas também para os turistas que nos visitam, criamos também 3 casinhas do Livro Livre que estão espalhados na nossa vila, que são alimentadas semanalmente com livros que chegam aqui. Vamos conhecer as casinhas do Livro Livre. O Centro Cultural alimenta 3 casinhas do Livro Livre aqui na nossa região. Então são lugares onde as pessoas vão sempre, né? E elas podem levar um livro para casa, trocar por outro. Não tem uma obrigação de deixar algum, de ler e devolver, mas se quiser é bom, né? Por isso a gente chama Casinhas do Livro Livre. Aqui a gente não tem carteiro em Visconde de Mauá. Então você tem que ver o correio sempre, toda semana, para ver se chegou alguma coisa ou se você quer mandar alguma coisa. É uma posta restante que eles chamam. Desde 2016, nós temos a Casinha do Livro Livre aqui, porque é um lugar que vem todo mundo, né? Então acaba sendo um serviço de utilidade pública. E agora a gente vai conhecer uma outra Casinha do Livro Livre, lá no Labrego, que é o ponto alto em variedades da região. E eu contei para eles que você permitiu que a gente colocasse aqui também a Casinha do Livro Livre, e a gente vem sempre trazer um livro aí para a comunidade poder ler. Então ele é o Labrego.
que eu falei para vocês. É uma satisfação recebê-los. A Márcia aí sempre colaborando com a comunidade, né? Na verdade, a Márcia foi uma benção a chegada da Visconde de Mauá. Obrigada. Veio ajudar a somar. Bom, aqui no Centro Cultural Visconde de Mauá foi a primeira casinha, né, do Livro Livre. Foi uma família super legal que mora aqui, a família Opliger. Eles são meio marceneiros e resolveram fazer essa casinha. Aí fizeram essa primeira casinha aqui, que está bem aqui, né, no Centro Cultural. E a partir dessa casinha, começamos a fazer as outras, como aquela que está no Correio, a que está no Labrego. Então, assim, é incrível, porque sempre tem espaço para colocar livros, para troca de livros, e por isso a gente chama Livro Livre. As casinhas do Livro Livre que existem desde 2016. Então, essa é uma delas. Então, a gente está aproveitando a 13ª Feira do Livro e está incentivando cada vez mais a leitura, com lançamentos de livro, roda de leitura, leitura compartilhada com as crianças. E aqui tem um pequeno sebo, que também a gente coloca os livros melhores um pouco e a pessoa pode colocar aqui dentro uma contribuição, né? Que ela tiver, que ela puder, e aí tudo isso ajuda o Centro Cultural, porque o Centro Cultural ele é mantido pela sociedade civil, com pequenos gestos como esse. Então tem caixinha de sebo, tem caixinha para afinação do piano, e aí a gente vai levando essa iniciativa que vai completar 20 anos. Eu acho que essa Feira do Livro, nossa, é muito importante, porque assim, aqui em Mauá é um lugar lindo, maravilhoso, cheio de natureza, né? Tem até bastante evento cultural, né? Aqui, principalmente no Centro Cultural, mas assim, eu sinto, enquanto professora, né? Acho que a Val também compartilha desse sentimento, também trabalha com criança, que as crianças às vezes não têm muita oportunidade de sair daqui para ir ter essas vivências, sabe? A vivência de ouvir alguém contando uma história, ou que seja de um livro mesmo, alguém lendo, né? Fazendo uma boa leitura. Então, elas não têm muito essa oportunidade, muitas. A gente percebe que as pessoas que vêm de fora para morar aqui, eles têm mais essa facilidade de sair daqui, vão para suas cidades e lá tem, né, espetáculos e tudo, mas aqui às vezes não tem. Às vezes a criança que mora aqui, mesmo do pai que trabalha aqui, tudo, quase não sai de casa, vai para a escola, volta. Então, assim, isso de trazer a escola também, né, muito importante, muito legal, porque se não tivesse esse projeto de trazer as crianças, talvez a gente não tivesse um público tão grande assim, né? E vocês viram que eles adoraram, eles participam da história. Acho que isso é muito importante, esse movimento, sabe? Tanto para a disseminação assim, da arte, do teatro, da oralidade, como da leitura mesmo. De elas terem a oportunidade de viver uns momentos mágicos, né? Que a gente está aqui, se caracteriza. Então é uma coisa que elas não estão acostumadas a ver no seu dia a dia, né? Eu acho importante trazer essa magia também para as crianças. Em relação à literatura, e eu acho isso muito interessante, que é preciso despertar realmente o interesse das nossas crianças desde cedo, né? Na verdade, o amor pelos livros ele pode acontecer em qualquer idade, mas quanto mais cedo melhor, né? Porque é um caminho sem volta. Então a gente cativa a questão da escuta, desde os pequenininhos, e a literatura é entretenimento, é prazer, é conhecimento, e abre um leque de opções. Então a gente precisa realmente estar apresentando, eu enquanto professora, escritora, a família também cumprindo o seu papel de estar proporcionando dentro das suas possibilidades esse acesso, que hoje, infelizmente, nem todos têm acesso a uma leitura literária de qualidade. E se cada um fizer um pouquinho da sua parte, eu acredito que a gente vai ter um resultado bem agradável, bem legal. É isso. Bom, a nossa 13ª Flivima, que graças a Deus ganhou um patrocínio aí da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro, a gente fez uma programação imensa, que eu posso dizer já de cara que foi a feira mais rica que nós conseguimos fazer nesses 13 anos de Feira de Livro, né, desde 2011.
é exatamente fazer uma programação cultural paralela. É lógico que os livros são importantes, a pessoa vem, pode comprar um livro, tem livros infantis, juvenis, livros usados também de sebo, né, de temáticas incríveis. Então, assim, a gente também movimenta a economia local com isso. Isso é bacana. Então, assim, eu estou muito contente de poder realizar essas atividades aqui há quase 20 anos. É um espaço democrático, como eu já disse, todos podem apresentar seu trabalho, seja na área de literatura, música, artes plásticas, fomento à leitura. A nossa biblioteca já conta mais ou menos com 5.000 livros. A gente tem periódicos também. A gente tem um foco voltado para arte, para teatro, música, pedagogia, literatura infantil, juvenil. Temos uma coleção de dicionários, que é uma coisa muito curiosa aqui da nossa biblioteca, dicionários sobre várias coisas, dicionário de medicina, de plantas, é muito interessante. E aqui, junto com os livros, estão também as artes plásticas, né? Que é o carro-chefe do Centro Cultural. Para tudo que acontece aqui, tem um cenário. Então, as artes plásticas, que foi como tudo começou, né? Há quase 20 anos atrás, eu comecei com uma exposição de artes, de artistas locais, e para tudo que tem. Se é feira do livro, feira do vinil, reuniões de interesse comunitário, sempre terá a parte artística. Como nessa feira a gente tem a exposição Livro e Leitura na Mantiqueira. Artistas locais fizeram seus trabalhos inspirados na leitura e na natureza, que é outro diálogo que a gente tem aqui, que é o diálogo da cultura e da natureza sempre, desde o primeiro momento. A gente traz para a discussão as questões ambientais e as questões humanas. Eu imagino que nessas 13 edições de Feira do Livro que a gente já fez aqui, 13 anos seguidos, teve umas que duraram uma semana, outras duraram 15 dias, essa está durando 17 dias. Eu acredito que para cada feira dessa, a gente receba em torno de 200 a 400 pessoas, contando com a comunidade escolar. Então, assim, isso movimenta muito o nosso espaço, traz vida para esse espaço, que é um ponto de leitura e é um ponto de cultura também, reconhecidos pelos governos federais e estaduais, né? No caso, o estado do Rio de Janeiro. E eu acredito que a gente vai continuar fazendo a Feira do Livro, porque é uma proposta do Centro Cultural. A gente quer continuar fazendo, eu espero que saiam mais editais. É muito importante que a gente tenha essa parceria do poder público, porque nós estamos aqui na paixão, querendo fazer coisa o tempo todo, né? Coisas bacanas, no interior do Brasil, onde tem menos aparelhos culturais. Então é importante que os recursos da cultura cheguem até o interior do Brasil. Isso é um fator importantíssimo para a gente acreditar nesse nosso ideal, de que a arte, a cultura e a educação são poderosas ferramentas de transformação social.